Shalom, queridos, graça e paz. Pastor Anderson Silva aqui. Amém. E temos mais uma aula sobre o Espírito Santo de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida. Quero agradecer a Deus por essa primícia, Primícia de horário. Estamos aqui mais uma vez buscando a voz do Espírito, deixando o Espírito Santo derramar sobre nós uma unção de cura, uma unção de milagres, uma unção de sinais, de prodígios e de maravilhas. Você crê nisso? Nós estamos vivendo aí a segunda temporada e vamos falar sobre alguns símbolos do Espírito Santo. Eu não sei você, mas dentro do meu coração queima uma grande curiosidade em aprender mais do Espírito Santo, em ouvir mais a voz do Espírito Santo e em me santificar mais dentro do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu creio que nós estamos vivendo dias onde existe um derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Joel 2:28 diz que ele derramaria do seu Espírito, Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos mancebos, as vossas crianças profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Mas é importante citarmos que nós precisamos deixar com que o Espírito Santo nos direcione e nos ajude. Amém? Então, vamos aprender lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, Lucas 3:16 e Atos 2:3. Diz assim: o fogo ilumina, aquece, espalha e queima. Jeremias capítulo 20, versículo 9. E mais, o fogo ilustra limpeza, purificação, intrepidez, o zelo que a unção do Espírito Santo de poder produz na vida de um cristão. Então nós precisamos entender que esse símbolo, os símbolos do Espírito Santo, a forma corpórea de fogo, Atos 2:3, estavam todos reunidos no mesmo lugar e desceu sobre eles línguas como de fogo, aparentavam-se como línguas, mas era o fogo que desceu sobre eles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ele também tem um simbolismo de vento, Ezequiel 37:10, João 3:8 e Atos 2:2. É uma ilustração da operação misteriosa, independente, penetrante e vivificadora do Espírito Santo, bem como do poder regenerador do mesmo. A própria palavra de Deus diz que nós somos como o vento, E aonde o vento soprar, seremos guiados. Vento do Espírito, Ministros do Espírito Santo que são guiados. Nicodemos recebe uma palavra reveladora de Jesus quando ele questiona: mas como poderá o homem voltar ao ventre, voltar ao seio da sua mãe, já sendo velho? E Jesus diz: nossa, você é mestre em Jerusalém, você é rabi e você não discerne as coisas espirituais? Se você não está discernindo as coisas naturais, como irá discernir as espirituais? É preciso que venha nascer de novo. E ele diz assim: o vento sopra aonde ele quer. Assim serão os que são guiados pelo vento do Espírito Santo de Deus. Também ele é chamado, o simbolismo de água, está lá em João 4:14, 7:37, que diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7:37, João 7, versículo 37 e 39. Então, a água ela é indispensável, porque a água ela é purificadora. A água, na Bíblia, ela fala de purificação. Lembra-se de Naamã, é verdade? Quando Naamã, ele
é curado de uma lepra, de uma enfermidade que na época era incurável. E aí ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão pela voz profética de Ezequiel. E todos os frutos, né, os seres humanos, animais, minerais, todos eles dependem desse fragmento chamado água. Então nós liberamos o fogo, liberamos o vento, a água. Então o Espírito Santo é comparado a uma grande cachoeira, né, um grande fluir de rios. E ele vem justamente para lavar o crente, para limpar o crente, para nos revestir, né, nos banhar com as suas águas cristalinas. Ele também tem um símbolo de selo, ou também penhor, né? Efésios 1, 13, 14, 1 Timóteo 2, 19. O que é selo, pastor? O selo é uma marcação, ou seja, somos marcados, é uma demonstração de que aquilo que está selado tem um dono, né? E é uma propriedade exclusiva. Quando falamos que o cristão é selado no Espírito Santo, estamos declarando que nós somos selados por Cristo e somos propriedade exclusiva dele, ou seja, Cristo nos comprou para Deus. Ele nos selou com o Espírito Santo, o qual é a marca da promessa. É o penhor, né? Nós fomos penhorados pelo sangue de Jesus. Então ele é a garantia da nossa herança através do novo nascimento. João 3, versículo 3 e versículo 5. Que dá ao homem a certeza. Então nós temos o selo da salvação, que nos confirma através do Espírito Santo de Deus. E um dos símbolos que eu mais admiro no Espírito Santo, que eu mais prezo, que eu acho que tem tudo a ver com o meu chamado profético, é justamente que ele também é chamado de azeite e de óleo. 1 João 2, 27, 1 Samuel 10, 1, quando Deus dá uma ordem para Samuel: pegue a tua vasilha, enche-a de azeite, representando o descer, né, o ungir, a unção do Espírito Santo. Um dos símbolos mais conhecidos do Espírito Santo no Velho Testamento, significando separação, né? Somos separados exclusivamente para Deus, bem como uma vida transformada, porque o azeite é a renovação de todas as coisas. A azeitona, ela é prensada, e no prensar da azeitona, né, na máquina de prensa, escorre-se, né, espreme, né, o azeite, sai o óleo. Então o Espírito Santo, ele tem esse trabalho de cura, de alimentação e de alívio. Igualmente no sentido espiritual, quando nós temperamos os nossos alimentos com o óleo, né, com azeite de oliva, né, das oliveiras, existe um sabor diferente, existe um gosto diferente, é como se ele trouxesse leveza aos alimentos. Assim é o Espírito Santo, que ele nos santifica, ele nos separa para Deus, nos ilumina, nos orienta, liberta, cura, alimenta e nos alivia da alma. Então o azeite, né, tem um versículo, né, um salmo que diz como é precioso, né, andarmos em comunhão, em união, né, é tão precioso como o óleo, como o azeite que desce, né, sobre a barba de Arão. Ele também tem um simbolismo da pomba, que representa a paz. Está lá em Mateus 3,16, quando Jesus é batizado, que acontece uma manifestação da Trindade, né? O Espírito Santo se manifesta ali sobre Jesus com uma forma corpórea de uma pomba. Jesus está sendo batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, e uma voz que todos que estavam presentes ali testificaram, que ouviram uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem a minha alma encontra gozo, né? Encontra alegria. Então a pomba representa justamente a paz, né? A tranquilidade,
né? Você já observou, né? Não é uma pomba, não é um animal em forma corpórea, mas é um símbolo. A pomba, ela simboliza justamente que Jesus é o príncipe da paz. E é o título dado ao Senhor. É também um símbolo para lembrar pureza e simplicidade. Logo, o próprio Cristo os alimenta, né, os pássaros dos céus. Assim também nós dependemos das circunstâncias dos céus para que nós possamos nos aproximar do Espírito Santo de Deus. Logo, o velho homem não existe mais. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você crê nisso? Temos aqui algumas operações específicas do Espírito Santo. Primeiro, ele nos santifica. Amém? Segundo, ele nos regenera do pecado. Terceiro, ele nos renova. Ele também é o habitador do crente. Ele também enche o crente. Nos ensina, nos faz lembrar de Cristo. Ele gera vida. Ele nos envia para uma missão. Ele também fala através do próprio Deus. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos trouxe também revelação. Nos usa para profetizar, para mostrar coisas que estão ocultas, escondidas outrora, a qual o homem natural não consegue discernir, mas o homem espiritual, ele consegue vivenciar e se revelar as coisas espirituais. Ele diz aqui em Romanos 8:26 que ele geme com gemidos inexprimíveis. Romanos 15:30 diz que ele também sente tristeza, ele se entristece. O apóstolo Paulo diz: não vos entristeceis, não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe, porque ele é onisciente, onipresente, 1 Coríntios 2:10. Ele também é o nosso intercessor, Romanos 8:26 e 27 na Bíblia. Então é claro que o Espírito Santo, ele é o principal motor da igreja, motivador do crente. Quando você vê um crente, como se diz, mirrado, quando você vê um crente desanimado, quando você vê um crente fraco, né? Quando você vê um crente que está ali capengando, falta óleo nas juntas, né? Falta azeite nas juntas para que esses ossos se movimentem, saia do estado de vale de ossos secos, como o profeta Ezequiel teve essa grande visão, e ele pergunta assim, Deus leva esse profeta até um vale de ossos secos, leva o profeta Ezequiel até um vale de ossos secos, e aí Deus faz uma pergunta: o que farei com esses ossos? O profeta inteligentíssimo diz assim: o Senhor sabe de todas as coisas. E aí Deus fala assim: então profetiza, ó filho do homem, sobre o vale de ossos secos, profetiza sobre estes ossos. E ele libera uma palavra profética, ele diz: ossos, vivificai-vos. E aí começa um barulho naquele deserto, naquele vale, ossos batendo com ossos, cada posição dos ossos dos seres humanos ali, dos corpos que estavam ali espalhados, começa a procurar juntas, medulas, né? O osso do joelho começa a procurar os ossos da perna, os ossos do braço, o crânio começa a procurar os ossos da espinha dorsal. Então existe um barulho naquele vale, e aí o Espírito começa a mover aqueles ossos. Depois que eles se ajuntam e aglomeram, os nervos começam a aparecer, a carne começa, né? O sangue começa, então e aí um grande exército se levanta do nada, de um vale de ossos secos. Tudo pela força do Espírito Santo de Deus, na visão do profeta
Ezequiel. Logo nós compreendemos que o Espírito Santo, ele deve atuar. Ele precisa ser liberado para trabalhar. Ele precisa ser liberado na igreja. Nós não podemos fazer nada no corpo de Cristo se não formos usados pelo Espírito Santo de Deus. É interessante que nós precisamos também estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Como isso, pastor, pode acontecer? Porque você não pode ministrar sem ouvir a voz do Espírito. Não podemos pregar sem ouvir a voz do Espírito. Não podemos sequer tocar sem ouvir a voz do Espírito. Domingo, no culto, depois que o evangelista Edmilson ministrou e pregou, eu pedi à igreja para fazer uma fila e eu estava ali ungindo as famílias individuais ou coletivas. E aí foi toda a igreja na frente. Lembro-me que foi uma unção muito grande e Deus me revelava, Deus me trazia uma revelação do coração dos discípulos, do coração da casa dos discípulos, da família. E aí chegou-se em um jovem. E quando chegou nesse jovem, o Espírito Santo pediu para mim perguntar para ele qual era a vontade, qual era o desejo do coração dele, como que ele queria servir a Jesus. E o Espírito Santo falou assim: Anderson, pergunta para ele se ele tem vontade de aprender a tocar violão. E eu falei: mas Espírito Santo? Aí o Espírito Santo falou: só pergunte. E eu perguntei: você tem vontade de aprender a tocar violão? E aí ele disse: sim, pastor, eu tenho vontade. O nome desse jovem chama-se Danilo. E aí eu ouvi uma voz muito forte nos meus ouvidos. E essa voz muito forte nos meus ouvidos disse assim: sabe, pegue aquele violão e dê de presente para este jovem. Aí eu pedi alguém para pegar o violão, entregar na mão dele, e o Espírito Santo falou assim: diga que é presente, para ele aprender a tocar violão, para me glorificar. Irmãos, não sei se ele vai voltar, não sei se ele está aprendendo, mas eu ouvi a voz do Espírito. Como pastor, você ouviu essa voz? Eu dei lugar ao Espírito Santo. Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Todo homem precisa ser gerado de novo no Novo Testamento. Por que nós erramos muitas vezes, somos enganados, somos traídos, O próprio Cristo foi traído, mesmo sabendo, e nós, meros mortais, comedores de feijão, não temos esse discernimento de espírito, que é um dom dado à igreja, dado aos líderes, dado aos pastores, mas poucos o buscam, talvez não dando o valor devido ao discernimento do Espírito e procurando outros dons espirituais, que nós já ministramos lá atrás sobre dons espirituais. Mas o Espírito Santo produz uma regeneração de mente, transformando a nossa mente numa mente cativa à voz do Espírito Santo. Então o Espírito é o que traz essa mudança na natureza do homem. Ele é responsável por transformar o nosso caráter dia após dia. Ele também passa a habitar dentro de nós, a morar na vida do crente. Ele nos faz, nos torna casa, templo do Espírito Santo. A partir desse momento que nós nascemos de novo, nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus e ele nos ajuda a permanecer como cristãos, a permanecer de pé diante das guerras, diante das lutas, diante das acusações, diante das tribulações, diante de todas essas façanhas. O Espírito Santo de Deus nos faz cada vez mais fortes. Então é o Espírito Santo que nos dá garantias que tanto as ovelhas como a igreja são propriedade de Cristo, o qual traz o processo para cada nova criatura, insere essa nova criatura dentro do corpo, e o corpo é edificado. Então essa atuação do Espírito Santo, ela é muito trabalhada nas Escrituras.
Romanos 8, 14, 15 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você se diz ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, logo você se torna filho de Deus, uma vez confessando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Aleluia. O Espírito Santo também, ele vem como o batismo do corpo de Cristo. Então existe uma grande diferença entre batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Nós vamos entrar mais profundo um pouco sobre essa situação. Batismo no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 13, tem como agente o Espírito Santo de Deus. O batismo no corpo de Cristo é uma ação, uma atuação do Espírito Santo no cristão, através da ação do próprio Deus, através da ação do próprio Cristo. O batismo do corpo de Cristo é um selo, é uma salvação. Quando o Espírito Santo está atuando na igreja, trabalhando na igreja, pessoas são salvas, pessoas são restauradas, muitas pessoas são curadas. Existe um movimento de arrependimento, um movimento de cura, né, no meio da igreja, uma movimentação do Espírito Santo de Deus, um agir poderoso do Espírito Santo de Deus, um trabalhar poderoso da glória de Deus. A glória de Deus entra num ambiente na igreja e transforma todo aquele ambiente, e todos vão recebendo, né, através da oração, através da palavra profética, o mover do Espírito Santo. Já no batismo com o Espírito Santo, o agente é o Senhor Jesus. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação, né, é um derramar dos dons do Espírito em cada crente. Para quê? Qual o propósito? Para edificar, não somente você, mas edificar o corpo, para edificação da igreja e para pregar o Evangelho. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para que você esteja revestido e pregue o Evangelho. Faça o que nós estamos fazendo aqui, ministrando a palavra de Deus. Então, sabemos que tem muitos movimentos pentecostais, tem coisas que nós não aprovamos, tem coisas que nós também não podemos julgar, né? Existe também muita criancice dentro do meio pentecostal, muita coisa que é o Espírito Santo, muita coisa que não é o Espírito Santo, muita coisa que são demônios religiosos, espíritos enganadores que ficam ali para confundir o mover do Espírito, para confundir o batismo com o Espírito Santo. Por isso que a igreja, nós, pastores, líderes, intercessores, precisamos estar focados, pedindo ao Senhor os melhores dons. E um desses melhores dons não é nem o falar em línguas, nem a interpretação de línguas, né? Mas é o do discernimento dos espíritos. Então, esses movimentos, muitas vezes, Satanás vem para colocar confusão no meio da igreja, para colocar confusão no meio da liderança, para dizer que aquele mover não está sendo do Espírito, mas está sendo do diabo. Muitas vezes isso acontece. Mas nós cremos que a pessoa salva, a pessoa em Cristo, primeiro ela precisa confessar que Jesus veio em carne, está lá na primeira epístola de João, e que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e Jesus está sentado, né? Essa pessoa precisa ser experimentada. Nós experimentamos essas pessoas que estão se manifestando, né? Quando fala manifestar, não estou dizendo de endemoniar, estou falando a manifestação, a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Que ele vem como fogo, ele vem como vento, ele vem como água, né? Ele vem com o azeite, com o óleo, ele vem como penhor, ele vem com paz. Então todos nós somos trabalhados no Espírito Santo a maneira que nós nos permitimos.
A Bíblia diz que o espírito do profeta é submisso ao profeta. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. E a Bíblia diz: buscai com zelo os dons espirituais, para que a igreja seja edificada e para que a igreja também entenda a hora de profetizar, a hora de orar, né? Se alguém ora em línguas, que peça ao Senhor também a interpretação de línguas, para que a igreja seja edificada. Logo, a oração em línguas é uma edificação individual. É um crescimento individual para que você ajude a igreja a prosperar e a vencer. A partir daí, toda a natureza cai por terra. O homem natural, ele cai por terra, porque o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Mas o homem espiritual discerne tanto as coisas espirituais como as coisas naturais, porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o próximo passo desse crente que é salvo é tornar-se um discípulo de Jesus, é tornar-se uma fiel testemunha, e os dons que são derramados sobre esse discípulo obediente vai ser para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Então, sobre todo este processo, nós somos trabalhados, somos direcionados, e a igreja do Senhor, ela será levantada numa unção poderosa de cura, numa unção poderosa de sinais, numa unção poderosa de maravilhas, porque o Espírito de Deus, ele é derramado sobre todos, e Deus, ele derrama sobre nós. Amós capítulo 5 diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivas, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco todos os dias. O Espírito de Deus vai te levar para caminhos de bondade, para caminhos de vida e não de morte. Jeremias capítulo 29. Vamos lá comigo. Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, Jeremias está dizendo aqui no capítulo 29, eu é que sei quais pensamentos tenho a vosso respeito. Então, o Espírito de Deus, ele vai nos direcionar na palavra aonde está lá no Novo Testamento, no livro de Romanos, deixa eu abrir aqui, vamos lá comigo, Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia! Você que está me ouvindo, você que está com o seu celular, ou me ouvindo com o seu fone, ou escutando aí através da televisão, do YouTube, do Spotify, das outras redes sociais, quero declarar sobre você: dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Pastor, eu vou tomar uma atitude, eu preciso de uma decisão, eu tive uma revelação e eu preciso tomar uma decisão. Eu vou dizer para você, meu filho, ore, jejue e veja se essa vontade é boa, perfeita e agradável. Se essa voz profética, ela está vindo do Espírito,
ou ela está vindo da sua própria mente, ou de pessoas que não estão sendo usadas pelo Espírito Santo para causar-lhe dano. Quando você vier me perguntar alguma coisa, ou tomar alguma decisão, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser justamente orarmos. Quando nós orarmos, a glória de Deus irá se manifestar. E quando a glória de Deus se manifestar, Deus vai trazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, não podemos tomar nenhuma decisão sem antes buscarmos a voz do Espírito Santo de Deus, porque ele fala. Eu acabei de ministrar sobre vocês. Ele geme, ele ouve, ele escuta, ele ordena, ele também escolhe pessoas para determinado chamado, para determinado ministério. Precisamos estar atentos. O Espírito Santo me usa muito nessa área de abençoar as pessoas, ajudar as pessoas. E tem hora que ele me pede coisas para fazer que até eu duvido. E eu falo, Senhor, realmente essa voz vem de ti? Realmente é para tomar essa postura, é para tomar essa decisão? Então, nós precisamos estar atentos à voz do Espírito. O Espírito Santo vai usar você para abençoar as nações, vai usar você para ajudar pessoas que necessitam do pão, do alimento. Às vezes chegará recurso sobre a sua mão e o Espírito Santo vai dizer, olha, esse recurso não é seu, é daquela pessoa, abençoa ela ali. Vai ali, compre uma marmitex, abençoe aquela pessoa, ajude aquela pessoa. Precisamos, durante o dia, estarmos sensíveis à voz do Espírito para que nós possamos tomar as melhores decisões. Querido, nós temos os melhores, talvez você tenha os melhores coaches, talvez você tenha os melhores pastores ou os melhores professores, mas ninguém poderá usurpar o trono e a voz profética do Espírito Santo sobre a sua vida. Essa voz, ela é certeira. Ela é o arco do flecheiro e a flecha ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo ela também é a força do flecheiro e ao mesmo tempo ela é o alvo do flecheiro. Então ela sempre vai acertar no alvo. Tomamos decisões erradas por falta de consulta ao Espírito Santo de Deus. E por causa disso, muitas pessoas pagaram preço com a sua vida, pagaram preço com a sua saúde, pagaram preço com o seu casamento, perderam o seu casamento. Hoje estão aí, vivendo por caminhos tortuosos, no seu segundo, terceiro, quarto, sabe Deus qual posição. Pagaram preço também por causa do seu chamado, não estão vivendo plenamente o chamado, por não ouvir a voz do Espírito Santo. E quando você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir a voz das pessoas mais próximas, para ouvir a voz de outros, para ouvir a voz de conhecidos, desconhecidos, você acaba tomando decisões erradas, decisões precipitadas. E como, pastor, e suas decisões? Também já tomei muitas decisões erradas, já falhei muito, já errei muito nas decisões, mas a gente vai amadurecendo e a cada momento que nós vamos amadurecendo, Deus, ele vai nos transformando e nós vamos, assim como o vinho, assim como o vinho vai passando pelo tempo, é melhorado, assim é o Espírito Santo. E a Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nesta madrugada, eu quero colocar a vida da minha família, a pastora Andréia, a Sara, nas tuas mãos. Quero te pedir que o Senhor nos entregue uma quinta-feira, já estamos numa quinta-feira, cheia de sinais, cheia de prodígios, cheia de cura, cheia de maravilhas. Sabemos que a tua presença é real, nós podemos sentir a companhia de anjos ao redor dessa casa, ao redor desta mesa. Nós temos aqui 6 cadeiras, creio eu que não estou sozinho, mas creio eu que nessas cadeiras
Tem uma que é reservada para o Espírito Santo de Deus e as outras estão reservadas para os anjos que fazem presença, né? Que trazem a presença do Espírito Santo sobre nós. Que essa presença do Espírito Santo, ela chegue até sua casa, ela chegue até sua família, amém? E eu libero Romanos 12, 1, 2, que diz que a vontade dele sobre você, sobre a sua casa, ela será boa, perfeita e agradável. Neste momento onde muitos, né, onde o mundo, né, onde as pessoas estão no seu leito, dormindo, creio eu que a fila está cada vez menor nas madrugadas, né? Fiz algumas mudanças aqui no nosso podcast justamente para a gente alcançar essas madrugadas. E aí, creio que teremos um rendimento muito maior e reservado, porque dá para sentir que o Espírito de Deus está do nosso lado aqui neste exato momento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Precisamos ser cheios, pastor? Precisamos. E eu profetizo sobre você. Profetizo que o telefone vai tocar. Eu profetizo que uma mensagem de Deus vai chegar. Eu profetizo que a bênção do Senhor vai tocar sobre a sua casa. Profetizo que a bênção do Senhor vai tocar sobre a sua família. Eu profetizo que não vai faltar, pelo contrário, vai sobrar. Vai existir uma sobra extraordinária. Deus vai mover céus e terras. E se Ele não mover, continua sendo Deus. E se Ele não abrir a porta, continua sendo. Se Ele não está abrindo algumas portas, é porque Ele está fechando outras. E se Ele não está fechando algumas portas, é porque Ele as mantém abertas. E se Ele quiser fechar, Ele continua sendo esse Deus poderoso, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Lembre-se, você está vivendo agora a ação do Espírito Santo. E uma vez vivendo a ação do Espírito Santo, você vai ser provado no Espírito Santo. Então nós passamos por testes diários. E nestes testes diários, o Espírito Santo vem nos aprovando. E cada vez que você é aprovado, você vai subindo de nível, e de milagres e bênçãos. Eu creio que neste exato momento, existe um versículo na Bíblia, não lembro agora, mas no próximo eu vou lembrar você, que diz que aos seus amados dá enquanto dorme. Enquanto a casa dorme, tem sentinelas de intercessão, homens e mulheres de intercessão que estão orando e proclamando salvação sobre as pessoas, sobre as vidas e sobre as famílias. Então receba nesta madrugada uma oração poderosa de milagres, de sinais, de prodígios e de maravilhas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, e nós já cremos que esta quinta-feira será uma quinta extraordinária. Eu profetizo sobre você. Se você precisa de fogo, que o Espírito venha sobre você. Que Deus abençoe toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.